Olá, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Esta família maravilhosa, esta família que não cansa, não é, de buscar conhecimento, buscar entendimento da palavra do nosso Criador. Eu gostaria que você prestasse muito atenção nesses detalhes aí. Sabe por que eu não vou ler? Para não tomar muito tempo. Eu gostaria que você lesse todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Porque eu quero que você entenda a Bíblia de uma forma totalmente diferente daquilo que te ensinaram quando você frequentava uma religião, quando você frequentava uma denominação. O papel do Evangelho Eterno, dos divulgadores, nosso irmão Cláudio Mendes e Alberto Lírio, é falar ou mostrar aquilo que o sistema não mostra. Paulo, aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele dá detalhes, mas detalhes minuciosos sobre como funciona o mundo espiritual, que muita gente conhece como corpo, alma e espírito. Eu conheço como corpo, espírito e o perispírito. Corpo, espírito, espírito. Ou o corpo, o perispírito, que é a alma, é a fonte, é a sede dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos desejos, que a gente pode falar de perispírito, não é? Então, o corpo físico, o perispírito e o espírito. Paulo dá detalhe. Você já viu Eclesiastes 12:7? Você já viu algum tipo de desconexão quando os dois se desconectam, quando os dois eles se começam a se desconectar, o corpo físico do espírito, mas tem uma terceira via, o corpo, o perispírito e o espírito. Eu vou te ensinar isso aqui. Eu falei errado, né? Não vou te ensinar não. Eu vou te mostrar o que está na palavra, não é? Então aqui, preste atenção. Você leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Primeira coisa que eu quero te dizer, que nós não somos seres humanos passando aqui na Terra para viver uma experiência espiritual. É justamente o contrário. Nós somos seres espirituais que entramos aqui, não nascemos aqui. Quem nasceu aqui foi o seu corpo físico, mas o seu espírito ele não nasceu aqui. Ele veio de outro lugar e entrou aqui. Por quanto tempo ele vai ficar aqui, eu não sei. É isso que eu quero que você entenda. Aí você já deixa o seu like, você já se inscreve no canal logo no início do vídeo, para você não esquecer. No final do vídeo você deixa o seu comentário e também você pode fazer o quê? Você pode mandar esse vídeo para outras pessoas no grupo de WhatsApp. Você faz o seguinte, você compartilha com outras pessoas, tá bom? Então, querido, nós somos seres espirituais que viemos aqui passar uma experiência ou viver uma experiência terrena. Se você observar bem o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo ele explica isso com detalhes incríveis. Você sabia disso? Isso que o corpo espiritual do corpo humano, do corpo físico. O corpo físico, o espírito e o perispírito é o que existe, é o que nós somos. Corpo, alma, que eu chamo de perispírito, e o corpo, a alma e o espírito. O espírito sempre com E maiúsculo, o final, tá? O espírito final é sempre com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus em nós. Então, vamos falar um pouco sobre o corpo físico. O corpo físico, ele é o recipiente, é a casca, não é? Que abriga dentro de si o perispírito e também o espírito, ou seja, a alma e o espírito. O perispírito, o metanoia, a mente, não é? A fonte dos pensamentos, dos raciocínios. É isso que eu quero que você entenda, como que eles trabalham juntos. Então,
Quando o corpo físico morre, se rompem também os laços que o prende ao espírito, e o espírito abandona esse corpo físico. Então o corpo físico, sem o espírito, ele seria o quê? Seria uma simples massa de carne, mas desprovido de inteligência. Você sabia disso, queridos? Você sabia que o corpo físico, quando ele entra aqui, o corpo físico, ele chega aqui, mas se não for o Espírito de Deus dentro de nós, aquele Espírito de Isaías, capítulo 11, ele seria só mais o quê? Um monte de carne, um bolo de carne, sem inteligência, desprovido de inteligência. Isso segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Então o perispírito, o que é o perispírito? O espírito, após desencarnado, ele continua a ter um fluido que lhe é próprio. Mas próprio aonde? Próprio na sua atmosfera espiritual. E também ele guarda a sua aparência da sua encarnação. Aí você diz assim, mas espírito tem aparência? Tem sim, só que nós não conhecemos. Eu e você nunca vimos. Para os antigos ver os anjos e sentir os anjos, eles tiveram que se personificar em pessoas como se fossem humanos. Tiveram que comer, tiveram que beber, mas eles tiveram que se transformar em humano. Isso chama-se o quê? Personificar. Então, mas que tem aparência, tem, irmãos. Tem. Claro que muita gente vai negar, mas esse perispírito, não é? Quando o espírito, quando ele desencarna, ele continua a ter um fluido que lhe é próprio na sua atmosfera espiritual. Então ele guarda a sua aparência da sua encarnação. Então a função do perispírito como laço, não é, que flui, qual é a função dele? É ligar na encarnação o espírito ao corpo físico. Imagine você, queridos, que se essa alma, perispírito, como laço, se a função dele é ligar na encarnação o espírito ao corpo físico, então imagina se isso não acontecesse. Imagina. Então, na medida que esse novo corpo, não é, ele vai se formando, então essa união com o perispírito ocorre, e vai ocorrendo, na verdade, de molécula a molécula e de célula a célula. Lembra que Paulo falou uma certa palavra sobre de fé em fé? Ou seja, a vida espiritual aqui, ela é uma escada, ela tem vários degraus. Então, uma das funções, não é, do perispírito era fazer isso, era unir, não é, ligar na encarnação, ou seja, quando uma criança, não é, ela é formada lá no ventre da mãe, ali o Espírito de Deus, né, já está atuando. Aí passa aquele processo, 9 meses, tudo. Então, na medida que esse corpo ele vai se formando, essa união com o perispírito ocorre de molécula em molécula e de célula em célula. Lembra aquele tapinha que o médico dá na bundinha do neném? Ou lembra aquele tapinha, né, às vezes é na cabeça? Tem países, né, que o tapa é na bundinha, tem países que o tapa é na cabecinha, tem outros países que o tapa é no peito da criança, né? Então aquilo ali é só para testar como está como está a função que vai sentir aquela criança no que diz respeito ao tato,
não é? Ao tato, porque a reação daquela criança ao levar um tapinha na bundinha, né? Ao levar um tapinha na cabecinha, um tapinha de leve, é só para testar mesmo, não é? Se está tudo bem com a criança. Então, nós observamos que na morte do corpo físico, quando ele deixa de absorver o fluido vital, então aí se desfaz essa união. Agora você deve prestar muita atenção no detalhe. Eu quero que você preste atenção, meu querido. Talvez você nunca vai ouvir isso que eu vou dizer. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, não. Não é o Espírito de Deus que sai do corpo e o corpo morre, não. Não é. Preste atenção em Eclesiastes 12:7. O que fala? Que quando o corpo físico ele morre, o Espírito de Deus ele volta para Deus. Então, o Espírito ele tem que ficar no corpo porque é a casa dele, até que chegue os dias desse corpo ir embora. Então, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas é a morte do corpo que causa a partida do espírito. Você está entendendo? Então, o espírito, ele necessita de mecanismos para se desenvolver ou para desenvolver-se, não é? E uma delas é o corpo físico. Agora, o espírito ele encarna no corpo para expiar as falhas passadas e evoluir por intermédio do aprendizado constante. Para que o espírito ele possa atuar no corpo físico, é necessário o quê? É necessário, então, a intermediação do perispírito. Imagina um corpo, querido, sem alma. Imagina um corpo sem cabeça. Cabeça que eu falo é memória, tá? Cabeça que eu falo é o poder de pensar, de agir, analisar, de sonhar, de criar projetos. Lembra por que Eclesiastes ali no capítulo 9 está dizendo que na sepultura não há sonhos, não há projetos, não há isso, não há aquilo? É isso aí que eu estou falando. Então, você deve sempre prestar atenção nos detalhes da Bíblia. E Paulo, ele falou. Só que poucas pessoas se interessam pelos mínimos detalhes. Não é? Então, para esse corpo, né? Para que esse espírito ele possa atuar no corpo físico, é necessária a intermediação do perispírito. Então, outra coisa muito interessante na Bíblia, nessa questão de corpo, alma e espírito, ou corpo, não é? Perispírito e espírito. Olha que interessante. O perispírito, ele recebe todas as informações, recebe as influências, recebe as sensações, né? E recebe também as experiências do corpo. E o perispírito, a nossa alma, ela registra isso. E a alma, ou o perispírito, repassa para o espírito. Mas o espírito, ele também recebe informações, registra-as e repassa ao corpo físico. Lembra aquilo que você só pensa? Você só pensou em fazer uma coisa boa, uma coisa ruim. Mas quem que vai levar você até o lugar onde você vai realizar aquilo que você pensou? É o corpo físico ou o corpo espiritual? É os seus pés. Mas os pés pertencem ao corpo físico ou às mãos? Ou ao espiritual? Ao físico. Na sua mente, o perispírito, ele registra aquilo que você pensou, que você sonhou, que você desejou. Mas, se o perispírito não repassasse para o corpo físico, como seria? Mas, em compensação, o espírito também recebe informações, ele registra essas informações e repassa para o corpo físico. Agora,
entre uma coisa e outra. Se vai acontecer ou se vai se realizar é outra coisa. E isso vale tanto para o bem ou para o mal. Lembra quando Paulo explicou sobre as duas naturezas? A natureza animal, que é a natureza humana, e a natureza espiritual, que tem a ver com o perispírito, que é a nossa alma. Preste atenção, queridos. Todos os estímulos recebidos pelo corpo físico são encaminhados ao perispírito, que é o corpo espiritual, e, consequentemente, ao espírito. E aí, vice-versa. O perispírito, irmãos, para você que não entende, eu vou terminar o vídeo. O perispírito, ele é como se fosse o nosso contorno. Você conhece, você sabe o que é contorno, você conhece contorno. Qual é a função do contorno? O nome já diz, né? Contorno. Você vai voltar, mudar o percurso que você estava fazendo, não é isso? Para que serve o contorno? Para você voltar ou fazer o percurso contrário ao que você estava fazendo. Então o perispírito é como se fosse o nosso contorno. Quando nós desencarnamos aqui, ou seja, o corpo físico, ele se separa do corpo espiritual, não é? Então quando acontece esse desencarne, o corpo, que é a matéria, se decompõe, então o espírito, ele passa por ser uma centelha divina e imortal, acontece o quê? Eclesiastes 12:7. Retorna ao mundo espiritual. É assim que funciona, querido. Se todo ser humano soubesse como que funciona o corpo, o perispírito e o espírito, o mundo seria melhor. As pessoas não fariam tanta loucura. As pessoas não mentiriam tanto. Eu não comentaria tanto os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos para esse corpo físico, porque acaba acontecendo. Irmãos, você já imaginou você, um homem de bem, uma mulher de bem, e começar a pensar maldades? O corpo físico, ele está registrando e vai transmitir ao espírito. Mas o corpo espiritual, ele está registrando também e vai enviar para o corpo material, o corpo físico. Aí acaba acontecendo. Porque você começa a pensar, o seu pensamento, só o espírito é que sabe. Mas o corpo físico só vai saber quando o corpo espiritual resista e envia para o corpo material. Agora imagina você, se o nosso corpo espiritual for mais forte do que o corpo físico. Aí entra a Bíblia naquela questão, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Deu para você entender, querido? Deu para você entender? Eu vou repetir uma coisa para você não esquecer. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas é a morte do corpo físico que causa a partida do espírito. Queridos, eu espero que você tenha entendido, que você tenha guardado alguma coisa. Eu espero que você evolua no entendimento, no conhecimento, porque o Evangelho Eterno é isso. Sabe qual é a vantagem do Evangelho Eterno? Uma das vantagens é que você estuda muito e não cobra por isso, tá bom? Se você achar de ajudar a gente de alguma forma, você sabe que não é obrigatório. Nós não cobramos para estudar a Bíblia e repassar para você. É o contrário. Nós temos prazer naquilo que nós fazemos. Deus te abençoe e continue estudando para que você realmente se liberte sempre, de uma vez por toda,
do sistema religioso, que além de não te ensinar nada, ainda querem o seu dinheiro. Tchau, Deus abençoe.